Então eu queria... não conheço tanto essa história, inclusive, mesmo sendo seu amigo há um bom tempo. Caralho. Da onde que você nasceu, da onde que veio a tua família, quando que vocês vieram para Curitiba. E tem mais uma pergunta, por que você escolheu o Santos? Tendo um pai corintiano, eu vejo o CF corintiano, da onde que veio o Santos na tua vida? Não, é que assim, a gente nasceu em São Paulo, tanto eu quanto o São CF, Paulo, capital. né? São Paulo, capital. E a gente morou um tempo no interior do Paraná e depois a gente veio para cá. Quando a gente veio para Curitiba, eu tinha acho que 15 anos. Acho que fazem 20, 21 anos que a gente está em Curitiba. E na estrutura familiar ali, o meu avô, que é pai do meu pai, é corintiano. Uhum. O meu pai é corintiano. Só que os meus dois tios, irmãos do meu pai, e um deles é meu padrinho, são santistas. Então, desde criança lá, o meu tio me levava nos jogos do Santos e tal, e eu acabei me apegando. E eu fui, assim, por muitos anos eu fui muito fanático, assim, sabe? No sentido de, eu ia para muito jogo em São Paulo, que nem meu irmão ainda faz, ainda Sim, hoje, né? Mas, fui para muito jogo. Acho que o meu último grande jogo que eu vi do Santos foi quando o Santos foi campeão da Libertadores, contra o Peñarol. Foi um dos últimos que eu fui também, e aí eu fui meio que perdendo a motivação de ir, ir até lá, assistir o jogo e tal. E aí fiquei assistindo só em casa, e depois de um tempo eu acabei perdendo a pilha de assistir até em casa. Hoje em dia, cara, eu sei zero de futebol. Se perguntar o nome de 3 jogadores do Santos, hoje eu não tenho ideia. Zero, não tenho nem ideia. Mas eu acho que eu já gastei o meu fanatismo por futebol quando eu era mais jovem. Massa. E eu queria perguntar se, agora, falando de ensino ali, que você começou na escola e tal, você já se interessava por matemática ali desde o ensino médio, ensino fundamental? Era uma coisa que já era mais fácil para você? Sempre foi um negócio que... Não sei, era um troço meio que natural para mim. Tipo, era muito simples para mim as coisas. Em compensação, tipo assim, eu nunca fui mal, sempre fui bem, meio que tudo. Mas era difícil para mim as outras disciplinas, né? Tipo, biologia, química, sei lá, literatura, sempre foi um parto para mim, assim. Sempre fui bem em tudo, mas era difícil. Era, tipo, no esforço mesmo, sabe? E matemática nunca foi no esforço, assim. Tipo, assistia a aula lá e conseguia fazer tudo, né? Então, sempre foi bem tranquilo para mim. E assim foi, tanto no ensino médio quanto na graduação, né? Tipo, normal as pessoas falarem que a graduação de matemática é uma graduação muito sofrida. E eu acho que ela realmente é, assim. Mas, tipo assim, não que não tenha sido para mim, mas foi até que, tipo, dentro do que falam da graduação de matemática, a minha foi tranquilo, porque eu sempre tive muita facilidade mesmo, assim, sabe? E aí foi isso. E aí eu lembro que quando eu estava no 3º ano e ia fazer vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu sabia que eu gostava de matemática, mas não queria saber se eu queria fazer uma engenharia, uma ciência da computação, se eu queria fazer matemática e tal. Aí estava chegando perto do momento e eu tinha que tomar uma decisão, né? Vai fazer o quê? E aí eu falei, cara, eu gosto de matemática, vou fazer matemática. Ah, mas aí você vai ter que dar aula de matemática e tal, né? Que eu acho que um dos principais mercados de quem faz a graduação de matemática é dar aula de matemática. Eu falei, cara, eu tenho zero aptidão por aula de matemática. Tipo, não tenho, eu não quero. Mas eu vou fazer lá, depois eu vejo. Eu tenho que escolher mesmo, então eu vou escolher. Ah, mas o que você vai fazer quando você se formar? Não sei. Mas, obviamente, que eu não vou dar aula. Eu tenho zero aptidão para dar aula. Me julgava muito tímido naquela época, com 17 anos, com 16 anos e tal. Eu falei, cara, tem zero chance de dar aula de matemática. Não tem como, né? E aí, um dia eu estava lá. Aconteceu, eu estava lá, e aí acho que foram 8 anos de ensino de matemática. Eu trabalhei muito com concurso público, tinha muita aula de raciocínio lógico também, que eu me divertia um monte, assim. Eu achava incrível, assim. E, cara, mas eu não imaginava, assim, né? Mas foi as coisas como elas foram acontecendo. E você começou a dar aula, tipo, com indicação de algum professor? Você lembra desse começo? Cara, eu lembro que foi meio que uma bola na fogueira. Que, assim, É que eu entrei na faculdade com 16 para 17, né? Na graduação em matemática. Quando eu estava no meio do 2º ano, eu tinha acabado de fazer 18, fazia 5, 6 meses que eu tinha feito 18. Eu trabalhava de estagiário numa agência do Banco do Brasil, lá em São José. Cara, pior... Não que era chato, mas, eu ficava em pé o dia inteiro, aquele coletinho, posso ajudar, ajudando as velhinhas a sacar a aposentadoria, lá, tal, era chato, cara. Não era um trabalho difícil, mas um trabalho chato, né? E eu estava na graduação, estava no 2º ano, e tinha um amigo meu que estava no 4º ano, que era veterano meu, tal, que ele já dava aula em alguns cursinhos menores aqui em Curitiba, alguns colégios e tal. E aí ele falou, cara, vai abrir um pré-vestibular lá em Fazenda Rio Grande. Para quem não conhece, Fazenda Rio Grande é na região metropolitana de Curitiba, mas é bem longe.
E, cara, estamos usando um cara para dar aula de matemática lá no cursinho e tal, e eu não tenho horário para pegar. Só que eu falei que eu tinha um amigo para indicar, que já tem experiência, deu aula em vários lugares e tal. Eu falei, você tá louco, cara? Eu nunca dei aula em lugar nenhum, cara. Ele falou, mas é isso, eu vou ficar lá com o coletinho do Banco do Brasil. Eu falei, não, pode marcar, amanhã eu vou lá dar aula teste lá, e é nóis. Aí, cara, eu cheguei em casa, cheguei a dar uma aula teste de um assunto, qualquer assunto de matemática que eu quisesse. Aí eu pensei em como estruturar, como explicar, e, cara, eu cheguei lá como se fosse a chance da vida. Eu falei, cara, vou dar o sangue. Melhor aula do mundo. Provavelmente foi uma bosta numa aula. Mas eu acho que a mulher que estava ali contratando falou, cara, não tem ninguém que vai vir nessa distância para dar aula. Vou pegar esse cara aqui mesmo. Tá ligado? E aí foi assim, cara. Aí ela abriu esse cursinho, não durou muito tempo, durou uns 4, 5 meses. Só que aí nesses 4, 5 meses que eu estava lá, eu já peguei algumas aulas de ensino médio ali à noite e tal, já abandonei o estágio. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo. Eu sei que todos os pré-vestibulares que eu trabalhei, né, era muito difícil, assim, porque boa parte dos lugares que eu trabalhei, e eu fiz pré-vestibular aqui em 2 pré-vestibulares diferentes, quando eu fui aluno aqui em Curitiba, né, e, cara, eu acho que com 5 anos de professor, eu já estava dando aula nesses 2 pré-vestibulares que os caras deram aula para mim, tá ligado? Nos grandes. E para mim era uma pressão muito grande, porque, eu falei, cara, eu sempre achei esses caras muito bons, eu tô dando aula com os caras agora e tal, e, cara, claro que, eu acho que eu evolui muito rápido na qualidade da aula, mas também, cara, levei sorte em muita coisa, assim, sabe? Foi encaixando. As coisas foram se encaixando e tal, e eu lembro que quando eu fiz terceirão aqui em Curitiba, cara, eu era meio vagabundo, assim. Moleque, né? E aí tinha um professor de geografia que, cara, sendo bem sincero, assim, eu acho que esse cara, ele deu as melhores aulas que eu já assisti, assim. Eu nunca gostei de geografia, mas ele é muito bom. A capacidade de oratória que ele tem para explicar, eu sempre fui muito fã. Só que ele não ia muito com a minha cara, né? E, eu lembro que eu tumultuava tanto a aula dele que, tinha várias vezes que ele entrava em sala no terceirão e falava assim, você quer sair agora, antes de eu começar? Porque em algum momento eu vou te mandar para fora. Então, se você sair agora, você já facilita meu trabalho. Aí ele mandava para fora várias vezes e era uma guerra, mas eu era muito fã porque eu achava ele muito bom, assim, tá ligado? Por mais que ele não gostasse de mim. Aí eu lembro que eu entrei para dar aula nesse pré-vestibular e nesse terceirão, 5, 6 anos depois de que eu tinha passado por lá como aluno. E, cara, um dia eu dei aula no terceirão da manhã e tinha 3 moleques vagabundos lá, cara, e tumultuaram. E eu saí da sala do terceirão puto. Fui pro intervalo, cheguei na sala dos professores assim, ó, mas soltando fogo, assim. Falei, cara, esses caras são uns vagabundos, não sei o quê, metendo a boca. Aí ele só tava de perna cruzada olhando o jornalzinho dele, assim, ele só olhou assim, tá vendo o que você me fazia passar? Já voltou. Já paguei os pecados, assim, E, cara, e aí foi isso, né? E aí logo em seguida, eu fiz uns testes para algumas grandes preparatórios para concurso público e tal, e acabei entrando. Aí nessa época, eu acabei diminuindo a minha carga de aula de matemática, peguei as aulas de raciocínio lógico para concursos, assim. E, cara, eu achava incrível, assim, eu me divertia muito, assim, porque, não era aquele negócio de ter que ter uma carga teórica muito grande, você tinha que ensinar o cara a pensar, resolver problemas, sabe? Então é um negócio que eu gostava muito, assim. É claro que no começo eu pegava uns concursos que, eram menos concorridos, alguns eram mais fracos, prefeitura, não sei da onde e tal. Mas conforme eu fui evoluindo na coisa, eu já comecei a pegar, umas turmas de Receita Federal, que são os concursos mais cascudo, que, cara, você ia lá, você socava o pau nos caras, e os caras firmes ali, entendiam, e eu gostava muito, assim, sabe? Só que aí, de novo, né, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, né, porque aí as coisas começaram a dar certo no poker, aí tinha Midas e tal, e aí eu fui abandonando aos poucos, né, não foi um troço que... Foi de uma vez? Uhum. Dormi de um jeito, acordei de outro. Eu fui diminuindo a carga, e aí hoje só dou 2 aulas por semana, que são 2 aulas no Cursinho Solidário, que é um projeto aqui em Curitiba de pré-vestibular, que é um trabalho voluntário, né, é um pré-vestibular para as pessoas que teoricamente não podem pagar, e, me divirto infinito lá, né, porque, eu lembro que na época que eu tinha lá, 70 aulas por semana, por mais que eu gostasse, você ia meio, 70 aulas. Agora são 2, cara. É quarta-feira à noite que eu vou lá. Vou amarradão. Pra mim é incrível, assim. Irado.
Eu ia perguntar um pouquinho dessa parte de você evoluindo como professor, tipo, se você chegou a estudar um pouquinho de metodologia de ensino, a parte de licenciatura mesmo, e porque, cara, você está lidando com jovens que, pô, numa turma de pré-vestibular, metade não quer nem saber de exatas, não quer nem saber o que está acontecendo. Como é que foi isso para você? Cara, então, dentro do curso de licenciatura em matemática, na verdade, em todos os cursos de licenciatura, né? Você tem uma parte das disciplinas que são as disciplinas de ensino. Então, você tem metodologia, você tem estrutura e funcionamento do primeiro e segundo grau, você tem psicologia da educação, você tem todas essas disciplinas. Sendo bem sincero, não sei porque se na época da faculdade eu era vagabundo demais, ou se realmente não ajuda tanto em sala. Eu acho que o em sala mesmo eu aprendi tentativa e erro. Pô, entrei numa turma X lá para dar uma aula de, sei lá, equação do segundo grau. Pô, expliquei de um jeito, os caras ficaram com meio cara de bunda ali. Talvez esse não seja o caminho. Talvez seja melhor explicar desse jeito. E aí, pô, você vai dando essa aula. Chega um momento, tipo, cara, que você sabe exatamente, claro, dentro das suas percepções, qual que é o melhor jeito de explicar aquilo, né? Então, por exemplo, hoje no cursinho solidário, pô, eu tô no cursinho solidário fazem 14 anos, 13 anos agora, e, pô, eu dou a mesma frente de matemática lá, que é matemática B, né? Que é estatística, probabilidade, combinatória, cara, tipo, são aulas que eu dei zilhões de vezes, tá ligado? Então, tipo assim, como ela começa, como ela termina, o tempo que dura, qual exercício tem que fazer e tal. Então, tipo, eu acho que muito do processo de ensino é tentativa e erro. Não tô falando, não serve para nada o que eu tive de metodologia na faculdade. Claro que serviu, mas é muito de você tentar e de, eventualmente, quando você não tem muita experiência, de você gastar um tempo em casa parando e pensando, se eu não soubesse nada disso, como que alguém teria que me explicar para ficar claro para mim? E aí, disso as coisas vão saindo, né? E é um negócio que eu uso até hoje para dar aula de poker. Então, tipo, quando eu tô dando aula lá dentro do Midas ou no CNC, pô, amanhã tem que dar aula de tal parada. Pô, qual que é a melhor estrutura? Eu vou começar falando disso ou começar falando disso? É melhor começar por aqui ou começar por ali? E pro poker as coisas são um pouco mais difíceis, né? Porque em matemática você pode pegar um livro didático, por exemplo, e, pô, já se existiram zilhões de professores de matemática, já devem ter tentado começando por aqui, começando por ali e tal, e provavelmente a ordem que eles usam no livro didático seja a mais correta. Agora, no poker a gente não tem muito disso, né? Não tem um livro didático de poker. Então, pô, eu vou dar uma aula de tribet, por exemplo. Pô, é melhor começar por onde? Pelos números de equilíbrio, pelos números da população, vendo onde os caras estão falhando. Então, pô, muita coisa eu aprendi dando aula ali dentro do time por tentativa e erro. Pô, já dei essa aula, eu tentei por esse caminho, os caras estavam meio virando os pés. Vamos tentar por outro caminho. Então.